Trago nesse vídeo 3 assuntos que ferveram a internet nas últimas horas. Assunto número 1. Júlio Casares vazou a sua conversa em particular com o Zubeldia e, sem perceber, mandou uma indireta para um jornalista são paulino e muito famoso. Eu acho que isso vai dar confusão, hein? Assunto número 2. Um integrante de um podcast rachou a internet ao dar a sua opinião sincera sobre o Lucas Moura. Ele deu aquela exagerada ao elogiar o jogador e eu tenho certeza que muitos fãs do jogador que vão assistir esse vídeo vão discordar do que ele disse. Parece confuso, né? Mas depois que você vê o trecho que eu separei, você vai entender o que eu quero dizer. E o assunto número 3 trata-se de uma publicação que foi feita em uma rede social referente ao Caleri e um outro jogador. E a reação da torcida do São Paulo sobre isso. Chocou o Brasil. E também nesse vídeo eu vou responder a muitas perguntas que eu estou recebendo sobre o caso Neymar e São Paulo. Você está sabendo? Se não está, aguarde que eu vou te contar tudo de uma forma resumida, viu? Porque é uma situação que nem merece muita atenção. Mas eu tenho a minha opinião formada e faço questão de jogar ela no ventilador. Eu só peço que antes de tudo você abençoe esse vídeo com o like, né, que é esse joinha que está aqui embaixo. E se és um fã de futebol, nós temos muita coisa em comum, hein? Então peço que você se inscreva no canal aí e seja muito bem-vindo. E um recado rápido, o canal Renato Persona tem parceria com a Mais Ágil Consultoria, que é a empresa que te ajuda a resgatar até 10 anos de FGTS retido e liberado, tá? Se você tem um dinheiro lá pronto para sacar, tá perdido no meio das burocracias, fica tranquilo, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, e é justamente do WhatsApp da Mais Ágil. E lá eles vão resolver para você. Se tiver um dinheiro liberado, eles vão colocar essa grana no seu bolso em até 24 horas. Bem rápido, né? Até por isso, é a Mais Ágil. Bom, agora sim vamos dar um start nos assuntos do vídeo. Vários amigos seguidores aqui do canal me perguntaram o que eu achei dessa atitude do Neymar. Eu sempre deitei nesse time aí, ó. Sempre deitei. Sempre deitei. Esse vídeo é um story que o Neymar publicou no Instagram e como ele mesmo escreveu ali no rodapé, adoro irritar meus amigos. Eu vi um monte de são paulinos revoltados com essa brincadeira do Neymar aí. E cara, quem me conhece sabe que eu comento sobre futebol sem clubismo, mesmo sendo fanático pelo São Paulo. E mesmo que você seja clubista, convenhamos, o Neymar jogava muito bem, né? Ele não deitava só no São Paulo, ele deitava em cima de qualquer clube que ele jogava contra. E com o tempo, devido às lesões, o futebol dele deu uma caída. E só para você ter uma ideia, ele ainda é o maior jogador em atividade do Brasil. Ele faz muita falta para a seleção brasileira e isso a gente está vendo, não sou eu que estou falando. Se colocar o Neymar sentado em um banco no meio campo, é capaz dele fazer mais jogadas do que esse pereba dessa seleção da CBF aí. Então só uma dica para o São Paulino que ficou revoltado com essa brincadeira do Neymar. Meu irmão, calma, né? Ele tem razão, ele deitava mesmo, vivia caindo. Mas jogava bem, o cara é craque, vai. E falando na seleção da CBF, eu me lembrei do maior fã da amarelinha, Júlio Casares. Meio puxa-saco, né? Vamos falar a verdade. E ele vazou boa parte da conversa que ele teve em off com o Zubeldia. Dá uma olhada. Eu realmente tive essa conversa com o Zubeldia e o futebol ele é algo extremamente importante no dia a dia, né? Nós tivemos, antes da derrota contra o Cuiabá, pessoas apostando, gravando que o Zubeldia estava sendo, entre aspas, fritado, coisa que nós não fazemos aqui no São Paulo. E a minha conversa com ele foi para dizer o quanto nós confiamos no trabalho dele. E eu não gosto de pensar muito à frente. O futebol tem uma dinâmica que às vezes o técnico está aqui, vem a seleção e pega. Às vezes o técnico está aqui, vem um clube, uma seleção e faz o convite e ele vai embora. Ele tem o direito também de deixar o clube, como o clube tem a autonomia de desligar o técnico. Mas o que eu disse a Zubeldia, eu falei, olha, o seu trabalho por enquanto está sendo muito bom, eu não tenho o que reclamar dele, e fizemos um planejamento para 9 jogos. Foi logo após o jogo de Cuiabá. Aí jogamos do Vasco em Campinas, e é esse dia a dia que eu quero transmitir ao torcedor. Se nós, embora o futebol seja dinâmico, nós podemos trabalhar semana a semana, jogo a jogo, e é isso que é importante. O São Paulo, infelizmente, caiu da Libertadores na Copa do Brasil, na minha visão, jogando um bom futebol, coisas do futebol. Mas agora nós temos uma outra Copa, é uma Copa dos jogos que faltam no Brasileirão. Nós precisamos terminar bem esse Brasileirão. E eu vejo ele no dia a dia trabalhando, confio muito no trabalho dele. Apareceu com esse papo de fritura ao Zubeldia na mídia esportiva foi o Arnaldo Ribeiro. Mas eu não discordo do Arnaldo não, tá? A gente sabe como as coisas acontecem no São Paulo. Isso aí não é novidade para ninguém. E o Zubeldia só não caiu ainda porque a maioria da torcida tá fechada com ele, porque senão ele já estava na rua. E não é informação, é a opinião de um torcedor que acompanha o São Paulo há muito tempo. Tá, ele não é um treinador perfeito, né? Mas ele tá fazendo um bom trabalho e os números provam isso. O cara tem mais de 60% de aproveitamento ainda.
mesmo tendo sido eliminado de 2 competições no mês de setembro. E primeiro, não caímos dessas competições jogando contra clubes fracos, muito pelo contrário. E segundo, perdemos para nós mesmos, porque os craques do elenco, entre várias aspas aí, se acovardaram. Sobretudo o Caleri e o Lucas Moura, né? Mas, meu irmão, é sobre esses 2 jogadores que eu vou falar agora. Você é fã de um deles, ou dos 2? Então se prepara. Comece pelo Lucas. Presta atenção nisso. Cara, o Lucas, ele é um jogador que é bem falado aqui no podcast, né? A gente fala bastante do Lucas, fala muito das qualidades dele. Ele é um craque, né? Isso é inegável. Mas o Lucas, cara, o Lucas ele é o líder em participações em gols do São Paulo em 2024. São 20 participações em gols em 40 jogos, tá? O Lucas vem jogando muita bola. Ele realmente vem sendo o cara diferente que os torcedores do São Paulo esperavam, né? Então, claramente, e o Lucas nessa condição o coloca em top 3, top 2, quem sabe, né? Para muitos também, o melhor jogador do futebol brasileiro, né? Então o Lucas, ele é realmente um cara muito diferente, um cara que aí pro ano que vem com uma pré-temporada, com mais entrosamento com o elenco do São Paulo, tende a fazer números maiores ainda, né? E eu acho que o Lucas vai além dos números. Ver o Lucas jogar em campo é muito bom. O Lucas é um jogador muito bom, um jogador muito habilidoso. Ele é um craque mesmo, muito, muito diferente, cara. A mudança de direção do Lucas com a bola, a forma como o Lucas conduz a bola, a forma como que ele corta os zagueiros, parece que ele tá cortando um cone, parece que nem é um zagueiro, é um cone na frente dele, eles são fácil que ele consegue fazer. Então o Lucas, pra mim, ele é um jogador muito diferente e é o jogador que o São Paulo vai apostar as fichas para ser campeão no próximo ano, né? Eu vou deixar o link desse podcast completo aqui na descrição do vídeo. Depois dá uma olhada lá, os caras são bons. Só que esse amigo aí deu uma exagerada, hein? O Lucas Moura, meu irmão, é um jogador nota 6 no máximo. Tá? É um jogador dedicado, como eu sempre digo, é um cara que ele fala muito de Deus, é um cara família, é um cara que respeita o clube que joga, só que é um cara limitado. Na maioria das vezes que o São Paulo precisava de um protagonista, e ele deveria ser esse protagonista, até pelo salário que ganha, pela história que tem no futebol, quando o São Paulo precisou do Lucas, ele peidou. Nem sempre, mas na maioria das vezes. E se você for um fã do Lucas Moura, você tem que reconhecer que o rapaz ele deu uma exagerada absurda. Craque, ele faz mágica. Ele opera milagres futebolisticamente falando. Craque é aquele que quando o clube precisa, ele assume a responsabilidade e decide jogos. Eu vou citar um craque subestimado aqui no Brasil, né, que deveria estar na seleção brasileira, e você há de concordar comigo. Ele é julgado pelo aquele jeito que ele tem, né? Pô, é um cara, parece bobo, né? Só faz brincadeira, faz piadinha, mas quando o clube precisa dele, ele assume a responsabilidade e resolve. E o nome dele é Daverson. Mais uma vez ele decidiu um jogo de Libertadores, mais uma vez ele marcou 2 gols na Libertadores. Nesse ano aqui, tá mandando muito bem no Atlético Mineiro. O Atlético ganhou do River de 3-0 dentro de casa. O Daverson fez 2 golaços e deu uma assistência pro 3º gol. O cara é um animal. E pode colocar o Atlético na final da Libertadores, tá? O River Plate não vai conseguir virar. E agora há pouco eu vi essa publicação polêmica no Twitter, onde o rapaz comentou: rapaziada, temos que admitir. E ali embaixo, Daverson é maior que o Caleri. Quando eu olhei essa publicação, eu pensei: rapaz, os torcedores do São Paulo devem estar cobrindo esse cara no desaforo, porque o Caleri é intocável no tricolor. O Caleri é colocado no status de ídolo. Mas quando eu cliquei ali para olhar os comentários, aí eu fiquei chocado. Tinha vários São Paulinos concordando com o que ele falou. Na verdade, isso choca o Brasil, né? Porque quem diria que a torcida do São Paulo um dia ia reconhecer que o Daverson é maior do que o Caleri futebolisticamente falando. E você concorda com isso? Sim ou não? Escreve aqui embaixo. A minha opinião vai na onda do sem clubismo, como sempre. Eu vou magoar alguns torcedores fanáticos do Caleri? Vou, mas eu tô aqui para ser real, eu tô aqui para falar a verdade, por mais que doa. E é tudo muito simples para analisar esse caso, é só você pegar a história do Daverson no futebol e a história do Caleri no futebol. O Caleri foi bom para nós, e mesmo assim deixou de fazer muita coisa. E olha o Daverson, já decidiu Libertadores e continua decidindo jogos importantes. O cara é protagonista. E só nessa temporada aqui o Daverson tem 17 gols e deu 10 assistências. E é bom lembrar que ele ficou parado no Cuiabá um bom tempo, porque o presidente lá estava fazendo birra com ele. E só uma observação, eu vivia pedindo Daverson no São Paulo, né? Quem me segue há um tempo sabe que é desde 2022 que eu gostaria que esse cara jogasse no São Paulo. O pessoal tirava sarro da minha cara, falava que eu não entendia nada de futebol. Só que eu acompanho jogos de futebol e eu sei do que eu estou falando. Mas é muito fácil de entender o que acontece. O Daverson é um cara folclórico, né? É um cara que faz aquelas palhaçadas, aquelas piadas, é um cara espontâneo. E tem muita gente que vê isso com certo preconceito, vamos dizer assim, né? Então isso, para alguns, reduz a capacidade dele dentro de campo. E não é bem assim.
E a verdade é uma só. Quando o clube precisa do Daverson, ele aparece. Ele assume a responsabilidade. E ele é protagonista. E quero salientar que eu não tenho absolutamente nada contra o Caleri, torço muito por ele, porque sei da identificação que ele tem com o São Paulo e conosco, né, os torcedores. Só que não dá para passar pano, né? Gosto do futebol dele, mas eu gosto muito mais do São Paulo e da verdade. Eu não estou aqui para enganar ninguém, eu falo aquilo que eu vejo e dou a minha opinião em cima de qualquer coisa que eu acho necessário, tá? E agora eu gostaria de saber da tua opinião, escreve ela aqui embaixo. Momento salve. E os salves de hoje vão para Sidney Rodrigues, de Itararé, São Paulo, Carlos Antônio, do Ceará, mas está morando em Brasília, Israel, de Guarulhos, São Paulo, José Augusto, de Canindé, Ceará, e Reginaldo, de Sorocaba. E se você quiser um salve no próximo vídeo, já sabe, né? Comenta o nome da sua cidade aqui embaixo. E eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.